Ô gente, nessa videoaula eu quero apresentar para vocês os perfis de rosca mais comuns. Eu vou começar com as roscas usadas em parafusos de fixação, apesar de eu saber que a aula é de parafusos de movimentação. Vejam que eu numerei esses 8 parafusos que são M12, obviamente de 1 até 8. Aparentemente todos eles são muito parecidos, isso mesmo, muito parecidos, só que eles são diferentes. Por favor, notem os parafusos numerados de 1 até 4. Todos eles são de rosca métrica, que também é chamada de rosca ISO. Essa nomenclatura informal rosca ISO se refere ao Instituto de Normalização ISO. Agora, se vocês olharem no parafuso 5, ele é um parafuso do tipo de rosca unificada UNF, enquanto que a rosca do parafuso 6, que também é uma rosca unificada, é do tipo UNC. E para finalizar, os parafusos 7 e 8 são de rosca britânica. Eu coloquei aqui para vocês a legenda, e caso vocês eventualmente não se lembrem o significado dessas siglas, eu coloquei uma outra legenda aqui para vocês. Bom demais. Olha só, nesse slide aqui eu te apresentei um sumário dos principais tipos de rosca. Eu usei a palavra principais no título e também falei a palavra principais, né? Porque na verdade existem vários outros tipos de rosca. Então vamos nos concentrar no objetivo dessa aula, que é falar sobre os perfis mais comuns para sistemas que utilizam parafusos ou elementos roscados para transmitir movimento. Quando a gente fala sobre parafuso de movimentação, existem 3 tipos comuns de rosca. São eles: a rosca trapezoidal métrica, a rosca Acme e a rosca de perfil quadrado. Vejam, por favor, que eu marquei o valor de um ângulo θ entre parênteses para a rosca trapezoidal métrica, que tem o θ igual a 30 graus, e a rosca Acme, que tem o θ igual a 29 graus. Eu sei que eu ainda não te expliquei, nem te apresentei esse tipo de ângulo, mas daqui a pouco eu te apresento a geometria básica e mostro qual é esse ângulo θ, e aí vocês vão conseguir entender essa diferença. Vamos falar agora sobre rosca trapezoidal métrica. Turma, a rosca trapezoidal métrica é um perfil de rosca de parafuso cujos contornos são trapezoidais e seguem o padrão métrico. Esse tipo de rosca oferece alta resistência e costuma apresentar muita facilidade para fabricação. E aí eu aproveito para fazer um comentário rápido, né? Porque nesse dispositivo de elevação que está mostrado na foto, além desses 2 fusos de potência que estão posicionados nas laterais, a gente vê pares de engrenagens cônicas que estão conjugadas. Eu digo isso porque no semestre que vem, em Elementos de Máquinas 2, a gente vai estudar as engrenagens cônicas, dentre outros tipos de engrenagens. Ô gente, as roscas trapezoidais métricas são normalmente encontradas em aplicações que suportam grandes cargas, e um exemplo clássico disso é o parafuso de avanço de um torno. Vejam, por favor, que nessa figura eu apresento para vocês os principais componentes de um torno. Os termos apresentados aí estão em inglês, e eu fiz isso de propósito para te chamar a atenção sobre qual é o termo utilizado para se referir a parafuso de movimentação. Vocês devem se lembrar que na aula passada eu disse que uma das palavras de referência para parafuso de movimentação é lead screw, e uma tradução literal seria parafuso de avanço. Ô gente, nesse slide eu estou te apresentando brevemente as dimensões principais da seção transversal de parafusos ou de elementos roscados que tem um perfil de rosca trapezoidal métrica. Logo mais adiante, ainda nessa aula, eu vou retomar a geometria fundamental e daí eu vou explicar com mais detalhes as outras dimensões. Nesse slide aqui eu quero chamar a atenção exclusivamente para esse ângulo θ, porque ele praticamente define a diferença entre a rosca trapezoidal métrica e a rosca do tipo Acme. É claro, né, na prática tem algumas outras ligeiras diferenças, tá? Agora, a rosca trapezoidal métrica tem o θ igual a 30 graus e ela é codificada pela DIN 103-1, publicada em 1977. Agora, quando a gente fala sobre os perfis mais utilizados em parafusos de movimentação, provavelmente a gente está falando sobre a rosca Acme, porque a diferença dessa rosca para a rosca trapezoidal métrica é que o θ da rosca Acme é de 29 graus. Olha só, a rosca Acme foi desenvolvida em 1894 e até essa época, né, o perfil de rosca mais comum era a rosca quadrada. Perfil de rosca é esse que eu te mostro nesse slide, né? A rosca do tipo quadrada. Até 1984, a rosca quadrada era a forma preferida para as aplicações que usavam parafusos para transmitir potência. Só que aí com a criação e desenvolvimento, né, das roscas trapezoidal, métrica e Acme, nós conseguimos algumas vantagens em relação aos perfis de rosca quadrada. Eu digo isso porque as roscas trapezoidal, métrica e Acme são mais fáceis de serem fabricadas, elas se desgastam melhor do que uma rosca quadrada, elas inclusive são mais resistentes do que um perfil de rosca quadrada de tamanho comparável, além do que a trapezoidal métrica e a Acme permitem um encaixe mais suave nas porcas do que as roscas que têm perfil quadrado. Ô, gente, no nosso curso a gente vai utilizar somente parafusos cujo perfil de rosca seja trapezoidal métrica. E por isso eu quero chamar a atenção de vocês para as dimensões principais desse tipo de rosca. Para fazer isso, eu vou fazer um corte nessa figura e vou mostrar a seção transversal do contato entre parafuso e porca. Aqui vocês conseguem ver uma seção transversal do contato entre o parafuso e a porca. E eu vou começar a explorar os diâmetros. A letra D minúscula é utilizada para representar o diâmetro nominal. Esse é o diâmetro externo da rosca.
Agora, quando eu falo sobre o D2, eu estou me referindo ao diâmetro primitivo, que também é chamado de diâmetro médio. Durante os cálculos presentes nos critérios de projeto, a gente supõe que as forças sejam trocadas nesse diâmetro primitivo. E falando em diâmetros, né, por fim a gente tem o D3, que é o diâmetro de raiz ou diâmetro do pé da rosca. Só para deixar tudo organizado, né, eu deixei registrado para vocês as legendas com as variáveis apresentadas. Agora eu quero comentar com vocês algumas outras dimensões bem importantes. A primeira dessas dimensões é o passo. O passo é representado pela letra P maiúscula e se refere à distância entre dois filetes de rosca consecutivos. Notem, por favor, como o passo é determinado. A gente toma como referência um local específico de um filete e estende a cota até esse mesmo local específico no próximo filete de rosca. E é no próximo filete mesmo, né? É no filete de rosca imediatamente consecutivo. Agora, o H é uma letra usada para representar a altura total do filete. Eu tive que usar essa cota na cor branca por uma questão de dificuldade com a cor das linhas de chamada. Olha só por quê. Como o H é medido entre o fundo da rosca do parafuso e o fundo da rosca da porca, para manter o padrão com as outras cotas, eu teria que colocar uma linha de chamada de cor preta. E o fundo de ambas as roscas tem a cor preta. Então eu tive que optar por mudar a cor e apresentei essa cota na cor branca. Ô, gente, o H1 é uma referência da dimensão que mede a altura do contato entre parafuso e porca. Olha aí, por favor, é literalmente a altura do contato entre o parafuso e a porca. Um detalhe interessante é que para parafuso de rosca métrica trapezoidal, o H1 é calculado como sendo a metade do passo. Bom demais. Agora eu quero fazer com vocês uma análise em relação aos ângulos. O primeiro ângulo que eu quero te apresentar é o ângulo de hélice alfa. A letra grega alfa vai ser utilizada para se referir ao ângulo de inclinação da hélice do parafuso. Já por sua vez, a letra grega θ vai ser utilizada para expressar esse ângulo de abertura entre filetes. Nós já conversamos que por se tratar de uma rosca trapezoidal métrica, esse ângulo θ vale 30 graus. Legal demais, turma. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra variável que vai influenciar demais os nossos cálculos e também o fenômeno físico de parafusos de movimentação. Essa variável denominada de Z não está, digamos assim, cotada no desenho. Ela só aparece, por enquanto, na legenda do slide porque ela influencia o cálculo do ângulo de hélice alfa. Eu digo isso porque a tangente do ângulo de hélice alfa é calculada pela divisão entre o produto de Z com P pelo produto de π com D2. Então, Z é o número de entradas do parafuso, P é o passo do parafuso, toda essa multiplicação, na verdade esse produto se encontra no numerador da tangente do ângulo de hélice, enquanto que no denominador a gente tem π multiplicado por D2. Daí, turma, para calcular o ângulo alfa, a gente precisa calcular o arco tangente do resultado dessa fração. Então, turma, é muito importante que vocês se familiarizem com essa geometria fundamental das roscas trapezoidais métricas. Agora, eu sei que ficou meio vaga a explicação dessa variável Z, que é o número de entradas da rosca. Então, é justamente sobre isso que eu passo a tratar de agora em diante nessa aula. Vamos estudar um pouco melhor o que significa esse número de entradas Z. Ô, gente, só que antes de eu entrar nessa questão do número de entradas Z, eu preciso te convidar a fazer uma reflexão sobre uma metáfora que eu utilizo para explicar os parafusos. Olha só, eu sempre comparo os parafusos com o estacionamento de um shopping center, só que agora eu quero mudar um pouquinho esse ponto de vista. E para fazer isso, eu vou usar um jogo de computador da minha época. Esse jogo foi lançado em 1991 e se chama Sim Ant. Em inglês, a abreviação SIM se refere a simulador e ant é o termo, na verdade a palavra, para se referir a formiga. Então, como o nome já diz, é um simulador de formigas. Depois vocês procuram aí na internet, que dá para jogar online de graça, inclusive dá até para vocês verem o gameplay, né? Ou seja, como é que faz para vocês chegarem até o final do jogo. Agora, quando vocês estiverem jogando, vocês precisam desempenhar o papel de uma formiga que vive em uma colônia de formigas pretas no quintal de uma casa. Essa colônia de formigas pretas tem que lutar contra as inimigas, que são as formigas vermelhas. E aí o objetivo final do jogo é se espalhar por todo o jardim, dentro da casa e finalmente expulsar, além das formigas vermelhas, os proprietários humanos. Então dá para perceber que é um jogo bem familiar, né? Antes de voltar para a aula, eu quero te contar duas curiosidades sobre esse jogo. A primeira dessas curiosidades é que esse jogo foi desenvolvido pela mesma empresa que fez o SimCity e o The Sims. Esses dois jogos são muito famosos até hoje, né? E eles podem ser considerados os precursores de diversos outros jogos de simulação que vieram a seguir. Inclusive, na época, né, esses dois jogos foram uma febre. A segunda curiosidade que eu quero te contar sobre o jogo, né, é que o Cement foi inspirado num estudo científico feito em uma colônia de formigas. Uai, que bom, né? Imagina se eu te contasse que o jogo foi inspirado num estudo científico de uma manada de bisão almiscarado. Não faria sentido algum, né? Então, esse estudo científico que influenciou a criação do jogo foi feito por um biólogo americano chamado Edward Osborne Wilson. E daí ele e outro biólogo alemão publicaram em 1991 esse livro que serviu de inspiração para o jogo. Agora vamos retomar o enredo da aula, porque você já deve estar se perguntando por que eu estou falando de formiga na aula de parafusos.
é que, para te explicar a questão do número de entradas Z do parafuso, eu vou precisar te convidar a se colocar no lugar de uma formiga. E eu aproveitei e te dei uma outra sugestão, né? Esse outro livro que ele escreveu que é maravilhoso também. Olha só, supondo que você seja essa formiga aí do slide e que você resolva subir do nível da superfície até a cabeça do parafuso, você concorda comigo que você vai precisar usar a hélice do parafuso como se fosse a rampa do estacionamento de um shopping center? Daí pensa comigo, por favor. Se essa rampa tiver uma única entrada, você concorda que você, no papel da formiga, vai passar por todos esses laços do helicoide? É importante vocês entenderem que esse parafuso que eu te mostrei no desenho tem apenas uma entrada. Então, aqui eu colori essa rampa que tem apenas uma entrada na cor verde também. Ou seja, o Z é igual a uma entrada. Então, se você fosse uma formiga, no caminho até o topo, você percorreria todo esse caminho verde, passando por todos os andares sem exceção. Retomando brevemente para a aula de perfis de rosca, em inglês, o termo para definir o número de entradas é number of starts. Agora, essa dimensão que eu marquei no desenho com a cota P é o passo dessa rosca. Em inglês, o termo para definir passo é pitch. Então eu vou recordar a definição de passo, porque passo é a distância medida entre dois filetes de rosca consecutivos. Tá legal? Vamos voltar agora para o universo da formiga que quer subir na vida. Para efeito de comparação de trajetória da formiga que vai subir essa rampa helicoidal, eu vou te mostrar uma rampa que tenha duas entradas agora. Olha só, esse projeto de rampa de estacionamento de shopping center para formigas prevê a construção de duas entradas, então o Z é igual a duas entradas. Essa rampa prevê dois trajetos diferentes que você, no papel da formiga, vai poder percorrer. Acontece que se você acessar esse shopping center e entrar pela rampa verde, você vai até o topo percorrendo somente o caminho verde. E nesse caso, você jamais teria acesso e jamais pisaria suas patinhas no trajeto de cor amarela. Por outro lado, se você acessar o estacionamento através da rampa amarela, você vai até o topo percorrendo somente o caminho amarelo sem acessar ou pisar no caminho verde. E aí, voltando para o mundo dos parafusos e roscas, esse seria um exemplo de rosca confeccionada com duas entradas. Ainda para efeito de comparação, esse aí seria o passo desse perfil de rosca. Notem, por favor, mais uma vez, a definição de passo. Ela, obviamente, permanece a mesma. O passo continua a ser a distância entre dois filetes de rosca consecutivos. Bom demais. Turma, para seguir a comparação, eu quero te mostrar agora um projeto de rampa helicoidal que prevê 3 entradas. Tá na tela. Esse projeto de rampa de shopping center de formiga foi feito com a previsão de construção de 3 entradas. E então, essa rosca teria Z igual a 3 entradas. São 3 trajetórias distintas que você, sendo uma formiga, pode percorrer. E aí, turma, tal qual foi explicado anteriormente, esses trajetos são independentes. Fisicamente, não há conexão entre eles. Então, se você acessou a rampa através de uma entrada, não tem como você acessar a outra. Peço desculpas por ser repetitivo, mas eu reforço novamente a questão do passo do projeto do perfil de rosca. O passo é a distância entre dois filetes consecutivos de rosca. E aí deixa eu aproveitar e comentar com vocês uma dica bem interessante para auxiliar na identificação do número de entradas dos componentes roscados. Basta você olhar aqui para o início das hélices da rosca para notar quantas entradas ela tem. Fazendo uma comparação é fisicamente igual a você analisar quantas entradas tem no estacionamento. Basta você analisar o desenho técnico e identificar quantas entradas existem. Nesse caso, né, eu tenho uma entrada, 2 entradas e aqui eu tenho a terceira entrada. Ô, gente, no caso desse desenho, a gente tem a alternativa de contar o número de cores diferentes. Só que normalmente na prática os parafusos não costumam ter suas entradas coloridas. Aliás, nem as entradas, muito menos a sua rosca. Então, no parafuso real, né, o jeito mais fácil é olhar para o início do parafuso. Na verdade, para o início da rosca do parafuso. Daí você consegue contar quantas marcas foram deixadas pela ferramenta de usinagem durante o processo de fabricação. Para finalizar, eu vou agora mostrar para vocês um parafuso com 4 entradas. Olha aí, esse seria um projeto de rampa de shopping center de formiga, né, no qual foi prevista a construção de 4 entradas. Por isso, esse perfil de rosca tem Z igual a 4 entradas. Obviamente, o passo segue o mesmo, sendo a distância entre dois filetes de rosca consecutivos. Eu imagino que você deve estar se perguntando qual é, literalmente, a vantagem de se confeccionar um parafuso com múltiplas entradas. Turma, só que para te explicar qual é a diferença entre confeccionar uma rosca com uma ou com múltiplas entradas, eu preciso te apresentar um conceito chamado avanço. Em inglês, o termo para se referir a avanço é lead. Então eu vou pedir para você se colocar novamente no papel da formiga que foi ao shopping. Tá legal. Então, se essa formiga utilizar a rampa que tem uma entrada, quando ela der uma volta completa, qual terá sido a elevação da formiga, turma? Vocês entenderam minha pergunta? Pensando na elevação, na hora que a formiga der uma volta completa, qual terá sido a altura atingida em relação ao solo? Vocês concordam comigo que vai ser o próprio passo? Então, o avanço, turma, é essa distância.
Se a rosca estiver na vertical, o avanço é a distância vertical percorrida pela porca quando o fuso completar uma volta. Ou, se a rosca estiver na horizontal, o avanço é a distância horizontal percorrida pela porca quando o parafuso completar uma volta. Agora, nesse exemplo que eu acabei de dar, né, a porca que se movimenta. Se for o parafuso o elemento a se movimentar, a definição fica exatamente a mesma. O avanço vai ser a distância percorrida pelo fuso quando a porca completar uma volta. Ô, turma, como eu tô falando de formiga, e agora há pouco eu falei de porca, né, eu não tô falando do animal porca, tá? Eu tô falando agora da peça mecânica. Melhor te avisar, né? Então tá bom. Vamos pensar agora no segundo caso, onde a rampa tem duas entradas. A pergunta é a mesma. Se essa formiga usar a rampa que tem duas entradas, quando ela der uma volta completa, qual terá sido a elevação da formiga? Vocês concordam comigo que vai ser duas vezes o passo? Então a gente consegue generalizar e dizer que o avanço é o deslocamento linear de uma das peças quando a outra executar uma volta completa. E aí, como eu comentei agora há pouco, um jeito muito fácil de identificar quantas entradas a rosca tem é só olhar aqui para o início do parafuso, porque durante o processo de fabricação, a ferramenta de usinagem deixa essas marcas na rosca. Nesse exemplo real de parafuso que vocês estão vendo aí nesse slide, né, a gente consegue facilmente identificar essas 5 entradas. Eu usei cores diferentes justamente para te mostrar que cada cor corresponde a uma entrada. E aí, para te ilustrar esse conceito, eu vou apresentar algumas animações aqui no lado esquerdo do slide. A primeira das animações tem um parafuso com uma entrada. Essa animação mostra uma seta usada para marcar uma posição de referência. Assim fica mais fácil a gente fazer a comparação. Ô, gente, a animação é ótima, só que ao invés de considerar uma volta, a animação foi feita usando 2 voltas. Então, o deslocamento horizontal dessa e das outras setas que vão aparecer nas próximas animações vai equivaler a 2 vezes o avanço. Eu peço desculpas por esse equívoco, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Olha só, dando 2 voltas, esse é o deslocamento da seta, que equivale ao dobro do avanço. Nessa outra animação aqui, a gente tem um parafuso com 2 entradas. Notem, por favor, que o número de entradas é o dobro, então o avanço vai ser o dobro do avanço do fuso como entrada. E esse conceito permanece assim indefinidamente. Nessa outra animação, quando o fuso dá 2 voltas, essa seta percorre essa trajetória linear. Então, eu espero que tenha ficado claro essa questão do avanço do parafuso. Turma, na próxima videoaula, eu vou apresentar para vocês a norma DIN 103, parte 1, que é publicada em 1977. Porque é dessa norma que a gente vai utilizar tabelas dimensionais para fazer os nossos exercícios e provas. Então, eu te vejo logo mais.